Então hoje vamos ouvir uma palavra de Deus que fala acerca da esperança. Aonde é que deve estar a nossa esperança? Em quem é que nós devemos ter a nossa esperança? Em Deus, não é? Só em Deus. Então vamos abrir no Salmo 39. E vamos ler o versículo 7. Mais uma vez o salmista, Davi, ele estava aqui a transmitir uma mensagem que nós devemos pôr também no nosso coração. E o salmista falou dizendo: agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em Ti. E agora nós podemos dizer: e agora, Senhor, o que esperamos nós? A nossa esperança está em Deus. Portanto, se nós tivermos a nossa esperança em Deus, nós vamos sempre ter a sua proteção. E para aqueles que esperam em Deus, qual será o fim dessas pessoas? Se a nossa esperança deve estar em Deus, qual é o fim daqueles que esperam em Deus? Vamos então abrir em Provérbios, capítulo 23, um bocadinho mais para a frente. E vamos ler o versículo 18. Porque deveras há um fim bom, e não será malograda a tua esperança. Então nós acabamos de ler que a nossa esperança deve estar. E depois agora nós estamos a ler que o filho de Davi, Salomão, ele está a dizer: olha, se a tua esperança estiver em Deus, vais ter um fim bom. Esta é a nossa confiança, irmãos, é a nossa fé e deve ser a nossa convicção. E nós devemos continuar a ter uma atitude positiva. Se Deus é bom, Ele não nos vai abandonar. Amém, irmãos? Então, bendito, pois, é o Senhor, que Ele sempre está disposto a ajudar-nos em todos os momentos. Vamos abrir em Jeremias, capítulo 17. Jeremias 17, é a seguir ao livro de Salmos, um bocadinho mais para a frente. Isaías, Jeremias, capítulo 17. E então Jeremias, o profeta Jeremias, ele está a dizer: bendito o varão que confia no Senhor. E mais, e cuja esperança é o Senhor. Não é só confiar no Senhor, mas a sua esperança, a esperança dessa pessoa, deve ser o Senhor. Quer dizer que nós não devemos pôr a nossa confiança demasiado nas pessoas, porque elas são falíveis. Mas em Deus, Ele sempre nos deixará abençoados. Amém? Então a nossa esperança tem que estar em Deus. E eu estive a ver qual é o significado da palavra esperança, e se ela estiver em Deus, estiver no Senhor, nosso Deus, essa pessoa será bendita. Diz o dicionário que ela é bendita, ela é feliz, ela é abençoada e ela receberá a glória. Então, só temos motivos para estar confiantes que Deus, Ele sempre nos vai abençoar, que nos vai fazer felizes. E que nós vamos ter sempre a sua proteção, a sua bondade. Ela estará sempre connosco. Por isso a nossa esperança deve estar sempre posta em Deus. Ele nunca nos deixa abandonados. Quando alguém tem esperança, ou melhor, a esperança ela é geradora de milagres. Pode acontecer coisas boas na nossa vida. Pode acontecer transformações benéficas na nossa vida quando nós confiamos em Deus. Porque a esperança, ela gera milagres. Ela gera alterações. Se nós que estamos na casa de Deus fomos perseverantes e continuarmos a servir a Deus com o melhor que nós podemos, estamos a gerar boas coisas, estamos a gerar milagres. E não sabemos qual o tipo de milagre, mas a nossa esperança posta em Deus, ela vai gerar alguma coisa de bom
que vai trazer benefício para nós e para aqueles que nos rodeiam. E também para o reino de Deus. Então, podem abrir em Romanos 4, no Novo Testamento, Romanos 4. A esperança, ela é geradora de milagres. Romanos capítulo 4. Ponha sempre a sua esperança no Senhor. Romanos 4, e diz então, o versículo 12 até ao 22. Fala acerca de Abraão e diz então: e fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé do nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou à sua posteridade, à sua descendência, mas pela justiça de fé. E agora vamos ler o versículo 14. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Porque a lei opera a ira, porque onde não há lei, também não há transgressão. Porque é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a sua descendência, a toda a sua posteridade, não somente à que é da lei, mas também à que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual é a esperança, creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tão pouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo do que ele tinha prometido, também era poderoso para o fazer. Então, nós vemos aqui que Abraão, ele desejava um filho, e então Deus conhecia o desejo de Abraão, e Deus queria dar um filho a Abraão. Mas havia algumas incompatibilidades. É que Abraão já tinha muitos anos, e Sara também. Podíamos dizer que já não era pronto próprio uma mulher com tantos anos poder gerar filhos. E o marido a mesma coisa. Mas ele tinha esperança que Deus ia fazer alguma coisa. Porque Abraão sabia que não tinha descendentes. Ele disse: olha, tudo aquilo que Deus me deu, como Deus abençoou sempre Abraão, ele tinha sempre todas as coisas que ele precisava. Ele disse: agora, todos os bens que Deus me deu, eu não vou ter os meus descendentes para lhe deixar esses bens, como herança. Então Abraão andava triste. E Deus disse: olha, eu vou dar-te um filho. E Abraão sabia que as suas capacidades físicas, elas não eram muitas. O seu corpo já estava debilitado, a sua idade tinha passado, a da sua esposa também. Ele sabia que era difícil poder gerar um filho. No entanto, diz a Bíblia que ele é esperança. A palavra esperança quer dizer abençoado, feliz, bem-sucedido, glorificado. Ele é esperança. Ele, com essa felicidade, com essa atitude que Deus o ia abençoar, ele obrigou-se a contrariar a sua própria incerteza de fé. E a sua esperança gerou o quê? Um milagre. A esperança gera milagre. Ele acabou mesmo por conseguir gerar um filho com a sua esposa, Sara. Isaac foi o seu filho, o seu sucessor, o seu herdeiro, a quem Deus abençoou
E por causa da esperança que estava em Abraão, ele não enfraqueceu na fé. E nós podemos dizer, nós que estamos aqui não podemos enfraquecer na fé. E a nossa esperança, ela está posta no Senhor. Ela é o Senhor. Por isso não vamos enfraquecer na nossa fé. Amém? Pois o que o mundo quer é que nós enfraqueçamos. O que toda a gente deseja é que nós enfraqueçamos. Mas nós somos contrariadores desse desejo que não é benéfico, que não vem de Deus, que não é a vontade de Deus. Nós vamos contrariar, vamos em esperança querer contra aquilo que as pessoas pensam e vamos continuar a servir a Deus o melhor que a gente consegue. Amém? E essa esperança que deve estar em nós, ela é geradora de Deus fazer algo na nossa vida, no nosso meio, na sua casa, porque Deus gera, a esperança gera milagres. Amém, irmãos? A esperança exige que tenhamos paciência. E a paciência, ela traz muita experiência. Traz, uma pessoa que é paciente, ela já passou por tanta coisa ao longo da vida, não é? Podemos dizer que todos nós já passámos por algumas adversidades na nossa vida. Desde que nós nos tornámos crescidinhos, nós já passamos por tantas adversidades e essas adversidades nos trouxeram experiência. E hoje nós já sabemos lidar com certas situações de uma forma diferente, com uma convicção que aquilo não é para sempre. Se surgir uma situação, se surgir alguma circunstância, ela não vai ser para sempre. Há de acontecer alguma coisa que vai mudar essa situação, no nome de Jesus Cristo. Então a nossa esperança tem que estar sempre posta em Deus e devemos estar confiantes que as coisas não vão durar para sempre. E vamos abrir a Romanos 5, um bocadinho mais para a frente. Quando eu me proponho a fazer uma tarefa qualquer, material, eu ainda não tenho executado aquela tarefa. Mas eu vou iniciar a fazer aquela tarefa e sabe qual é a esperança que eu tenho? É que eu não gosto de trabalhar, desculpem a expressão, para aquecer. Porque então eu esfrego as mãos e aqueço as mãos. Mas eu gosto de trabalhar para depois obter o resultado. E então a minha esperança é que eu vou iniciar uma tarefa e que eu vou chegar ao fim daquela tarefa com êxito. Vou receber os benefícios daquela tarefa que eu executei, mas eu à partida ainda não tenho nada feito, mas eu tenho esperança que aquilo vai funcionar. E sabe o que me acontece? 90% das vezes funciona sempre. Então é essa convicção que nós temos para a nossa vida secular, material, é essa convicção que nós devemos ter para todo o sentido da nossa vida, para toda a nossa vida. Há de acontecer alguma coisa, há de haver uma situação que vai ser alterada. Deus está no controle, Deus sabe, e Deus não nos vai abandonar. Ele é a nossa esperança. Amém? Devemos pôr a nossa esperança sempre em Deus. E Romanos capítulo 5, versículo 4 diz então: a paciência, a experiência e a experiência, a esperança. Portanto, se nós formos pacientes, vamos gerar experiência. E a experiência, ela vai trazer-nos a esperança. Tudo o que façamos deve ter como fundamento a esperança, que resulta sempre em trazer bem. Ninguém tem esperança de morrer. Mas toda a gente sabe que vai morrer. Mas ninguém quer ter essa palavra. Eu tenho esperança que amanhã já não estou cá. Não ouvimos alguém dizer uma coisa dessas. Mas todos nós sabemos que um dia vamos partir. Mas não queremos pôr a nossa experiência e a nossa esperança nessas coisas. Mortes, doenças, pobreza. A minha esperança não pode estar nessas coisas. Ai, coitado, agora gerei um filho e a minha esperança é que ele vai ser um desgraçado toda a vida. Vai ser um infeliz. Nunca vai ser ninguém. Essa é a esperança de uma pessoa que não conhece Deus. A esperança de um servo de Deus é que tudo vai ser melhor. É que nós vamos conseguir. Não vamos ter tarefa fácil. Vai haver sempre circunstâncias na nossa vida.
Vai haver sempre situações que nós não gostaríamos que acontecessem, mas nós vamos ter que ultrapassar isso com experiência, com paciência e com esperança. As situações vão ser alteradas. Amém, irmãos? Por isso não vamos ficar desalentados nem tristes. Parece que morreu alguém. Não morreu nada, nós estamos vivos, graças a Deus. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Há bocadinho ouvimos a pastora dizer que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Pois essa é a linguagem que nós temos que ter sempre. Nos momentos mais bons, felizes, e nos momentos em que nós possamos estar a passar uma adversidade. Ainda assim, Deus vai ajudar-nos a vencer em todas as situações. 1 Coríntios capítulo 9 e versículo 10. Diz então, ou não diz certamente por nós, certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança. E o que debulha deve debulhar com esperança. De ser participante. Ora, se nós fazemos uma coisa qualquer, agora estamos a falar de uma parte espiritual. Se nós estamos na casa de Deus, se nós servimos a Deus, se nós vimos à igreja, se nós abençoamos o reino de Deus com as nossas ofertas, trazendo também os nossos dízimos fielmente à casa de Deus, nós devemos ter esperança que Deus está no controle e que Ele nos vai abençoar. E que nós vamos receber de volta. Como diz aqui a Bíblia, e o que lavra, ele tem esperança de receber alguma coisa. E o que debulha, ele tem esperança de colher o fruto do seu trabalho. E nós que estamos a servir a Deus, temos que manter a nossa esperança que Deus nunca nos vai abandonar, vai sempre ajudar-nos em todos os momentos da nossa vida. Amém, irmãos? Por isso nós não vamos ficar desalentados. Isso era o que muita gente desejava, é o que o diabo quer, mas a nossa fé não está posta nos homens, mas sim em Deus. Isto é, na sua palavra, que nos dá força, que nos traz convicção para continuarmos nesta caminhada até que Deus queira. Se o nosso entendimento estiver lúcido e iluminado, sabemos que a nossa esperança, ela não é vã. Se nós não nos desviarmos dos caminhos de Deus, não deixarmos que a nossa mente comece a ficar ocupada com coisas que nos podem perturbar a mente, com ideologias opostas à palavra de Deus. O apóstolo Paulo uma vez disse, por que é que vocês andam metidos em ideologias e questões loucas? Por que é que vocês andam a discutir coisas que não interessam nada? Enquanto vocês estão a discutir essas coisas, será que é mesmo assim? Será que Jesus Cristo foi mesmo à cruz? Será que Jesus Cristo ressuscitou? Será que é mesmo desta maneira? Será que é daquela? Enquanto as pessoas andam entre... mas alguém escreveu isto. Alguém escreveu outro. Mas isto já foi há séculos. Enquanto as pessoas andam entretidas com essas ideologias, a fé está de lado. A vontade de Deus está de lado. E o que vai acontecer é que o mundo vai vencer. Mas se nós mantivermos a nossa atitude, a nossa confiança, os nossos olhos mantiverem-se iluminados, olhando para Deus como o nosso Salvador, como o nosso Senhor, aquele que nos guia, aquele que nos vai ajudar nos momentos difíceis, então nós não vamos vacilar na nossa fé. O que é vacilar na fé? É abandonar a doutrina de Deus, a doutrina de Jesus Cristo, é deixar a casa de Deus, é deixar a igreja, os princípios que nós tínhamos no nosso coração. Isso é abandonar a fé. Isso é trair Jesus Cristo. E nós não estamos dispostos a ser conectados, não é? Como traidores do Senhor Jesus Cristo. Nós somos seguidores de Jesus, somos herdeiros de Jesus Cristo e nós queremos estar com Deus para todo sempre. Por isso nós não vamos trair o nosso Deus, vamos continuar a servi-lo o melhor que a gente sabe e consegue. Então, 1 Timóteo Efésios capítulo 1, versículo 18. A nossa esperança, ela não é vã se nós tivermos a nossa mente lúcida, os nossos olhos iluminados, compreendermos o que significa a palavra de Deus, quão importante é Deus para nós, para a nossa vida. Efésios capítulo 1, versículo 18 diz então, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação. Qual é a esperança da nossa vocação? Quando uma pessoa se desvia dos caminhos de Deus, ou perde o bom senso de servir a Deus, ou renuncia, ou nega Jesus Cristo,
ele não sabe qual é a sua vocação, não sabe, essa pessoa não sabe qual é a vocação, não sabe qual é as riquezas de Deus, aquilo que lhe pertence. Essa pessoa desconhece a vontade de Deus. Mas o apóstolo está aqui a dizer que nós devemos ter os nossos olhos iluminados, isto é, abertos para entendermos qual é a esperança da nossa vocação. Porque é que Deus nos chamou? Qual foi os talentos que Deus nos deu? E o que é que nós fazemos com esses talentos? Vamos pô-los à disposição de Deus, do reino de Deus, das pessoas que Deus ama e deu Jesus Cristo por essas pessoas? Ou vamos usar os nossos talentos para quem nem sequer crê em Deus, nem sequer aceita a vontade de Deus, nem sequer serve a Deus? Então a nossa esperança deve estar em Deus e os nossos olhos têm que estar iluminados. Não devemos deixar que a nossa mente fique vã, turva. Versículo 19. E qual a sobressalente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder. Então nós vemos aqui que a nossa esperança ela é geradora também, não só de milagres, mas de poder, de força. Quando nós acreditamos em Deus, Senhor, eu creio que Tu vais fazer isto, eu creio que Tu me vais curar, eu creio que Tu vais guiar-me, vais-me ajudar nesta situação. Estamos a gerar alteração da situação em causa. Estamos a gerar uma mudança na nossa vida. E por isso nós não vamos ter que ter medo de nada. Há pouco ouvimos dizer que o justo nunca mendigará o pão. Enquanto nós servimos a Deus, nós estamos a gerar riqueza para que nunca passemos fome. Para que nunca passemos fome. Para que nunca ficamos em situação tão debilitada que não conseguimos vencer. Deus vai estar para abençoar-nos enquanto nós tivermos os nossos olhos iluminados, compreendendo a palavra de Deus, pôr a nossa confiança em Deus, isto é, na sua palavra, nos seus ensinamentos que são bons e são úteis para nós. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17. Se a nossa esperança estiver em Deus, nunca nos vai faltar coisa alguma. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas. Se a nossa esperança estiver nas coisas mundanas, não há certeza que isso funcione. E agora, o apóstolo está a falar, ou melhor, Timóteo está a dizer, olha, mas a tua esperança deve estar aonde? Em Deus. E o que é que Deus faz? Essa pessoa que tem esperança nele. Que abundantemente nos dá todas as coisas. Para que é que servem essas coisas? Para delas gozarmos. Então Deus quer que você tenha confiança, tenha esperança, porque aquilo que você vai ter, vai usufruir disso, que vem de Deus, que dá todas as coisas. Precisa de uma casa, Deus vai ajudá-lo a ter uma casa. Precisa de um carro novo, Deus vai ajudá-lo. Precisa de ter finanças para viver a sua vida normal, ter as suas necessidades supridas, Deus vai ajudá-lo. Precisa de saúde, Deus estará lá para ajudar. É em Deus que a todos dá e não falta nada. Todas as coisas. A nossa esperança deve estar posta em Deus. Se pusermos a nossa esperança em Deus, isto é, nos seus ensinamentos, certeza que não nos vai faltar nada. Nós vamos ter sempre todas as nossas necessidades supridas. Só precisamos estar firmes até ao fim. Hebreus capítulo 6. Como eu disse há pouco, quando eu inicio uma tarefa, eu tenho esperança que eu vou concretizar com êxito. Assim nós, se nós temos esperança em Deus, no Senhor, e Ele é nossa esperança, Ele é aquele que nos vai fazer com que nós estejamos sempre abençoados, se a nossa esperança estiver nele, de certeza absoluta que nós vamos conseguir chegar ao fim com êxito. Hebreus 6, versículo 11. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até ao fim. Está a ver? Não só no dia em que entregou a vida a Jesus Cristo, não só nos tempos em que serviu a Deus, mas até ao fim. Porque uma esperança vã é quando nós acreditamos que vamos fazer uma coisa e começamos a fazer essa coisa e depois, a meio dessa situação, nós desistimos. Isso é uma esperança vã. Então nunca vamos ter resultado. Quando nós iniciamos uma tarefa, nós vamos estar com a esperança que vamos conseguir fazer aquela tarefa até ao fim. E se ela for muito complicada, se nós precisamos de ajuda,
há certamente alguém que nos vai ajudar. Mas nós vamos conseguir sair. Vamos chegar ao fim com êxito, com sucesso. Com a inteligência que Deus nos capacitou. Com a sabedoria que pode vir de Deus para uma tarefa especial. Com a ajuda de Deus, com a nossa determinação, com fé e com confiança que vamos ter êxito, nós vamos conseguir chegar ao fim. Portanto, quando uma pessoa fala assim, é quando alguém está determinado a não desistir, a ir em frente. E eu digo que Deus é por nós, que Deus é bom e que Deus nos vai sempre abençoar e que nós não devemos desistir, devemos manter a nossa confiança nele até ao fim. Vamos terminar com uma mensagem que se encontra em 1 João, capítulo 3. E versículo 1. Vede, com grande amor, nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque o não conhece a Ele. Amados, agora nós somos filhos de Deus. Ainda não é manifestado o que havemos de ser. Ainda nem sequer nós sabemos o que havemos de ser. A glória, a esperança também tem o significado de ser glorificado. Ainda nós nem sequer sabemos. E aqui diz o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E agora leiam após mim. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Quando nós pomos a nossa confiança em Deus, nós vamos purificar-nos, vamos evitar que o mundo nos contamine. Porque o mundo está sempre pronto a dar-nos alternativas. Quando alguém se deixa contaminar, é quando ele aceita as alternativas do mundo e deixa aquilo que vem de Deus. Ora, a nossa esperança deve estar em Deus, porque o mundo, as alternativas do mundo são temporárias. Porque o ser humano não é estável, é inconstante, é irreverente e pode acontecer que o mundo nos engane, mas Deus vai ser sempre leal e fiel até ao fim. Então mantenhamos a nossa esperança em Deus, sejamos fiéis até ao fim e o que há de vir virá e não tardará. Um pouquinho do tempo e o que há de vir virá e não tardará, diz o Senhor. Portanto, vamos confiar em Deus, vamos manter-nos felizes, alegres, não desanime o vosso coração, não enfraqueça o vosso coração, não fiquem tristes nem desalentados. Deus está no controle de todas as coisas e Ele vai sempre abençoar o seu povo. Amém? Tenham um dia muito abençoado, no nome de Jesus Cristo. Vamos abrir a nossa Bíblia em Filipenses e vamos ler no capítulo 4 e vamos ler o versículo 19. Filipenses 4, 19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. E o versículo 13 diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Na verdade, esta é a confiança que nós temos, que é o nosso Deus, o Deus realmente que nós servimos, que tem o poder para suprir todas as nossas necessidades. E agora, durante este bocadinho que eu estou a falar, eu venho falar de ofertas, mas na verdade nós temos que ter esta confiança, que Deus não supre só as nossas necessidades na área financeira, mas Deus supre todas as nossas necessidades. E a palavra de Deus ainda diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Quem é que nos fortalece? Quem é que nos dá capacidade? Quem é que nos dá saúde? É o nosso Deus. Então, e depois nós só temos que confiar nesse Deus que, segundo
segundo aquilo que Ele tem. E nós sabemos que Deus não tem necessidades. Deus não tem falta alguma. Então é segundo aquilo que Deus nos vai abençoar, que nós vamos ter as nossas necessidades supridas. Se tivermos alguma enfermidade, Deus vai curar. Se houver algum problema no lar, Deus vai ajudar a resolver. Se houver falta de finanças, Deus vai ajudar a que consigamos arranjar emprego e que tenhamos sempre as necessidades supridas. Portanto, Deus vai suprir todas as nossas necessidades. E temos que pôr a nossa confiança em Deus. Não podemos pôr a nossa confiança ou a nossa fé em alguma pessoa, mas é em Deus. E podemos confiar na palavra de Deus, que com Ele nós vamos poder todas as coisas. Já muitas vezes eu digo que o justo nunca mendigará o pão. Então esta é a nossa confiança, é que Deus suprirá sempre as nossas necessidades. Amém? Então vamos preparar as ofertas e os dízimos e com alegria nós vamos semear na casa de Deus. Só eu oro, os irmãos concordam comigo. Querido Pai, Tu és Rei, Tu és Senhor, Tu és Deus, e é a Ti que nós honramos, Senhor, nesta manhã. Nós Te dizemos que Tu és digno do nosso louvor, Tu és digno das nossas boas ações, Senhor, Tu és digno de tudo aquilo de bom que nós possamos fazer para Ti, Senhor. E nesta manhã, Senhor, nós mais uma vez semeamos na Tua casa e de certo, Senhor, nós confiamos na Tua palavra e sabemos que Tu a vais cumprir mais uma vez na nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, porque Tu és o Deus que supres todas as nossas necessidades. Nós Te agradecemos também, Senhor, porque abençoas os Teus filhos, os nossos irmãos que estão na França, o nosso irmão que está na Inglaterra, Senhor. Tu abençoas todos aqueles que fazem parte, Senhor, desta igreja e que contribuem para que esta sala ainda continue aberta, Senhor. E nós Te honramos também, Senhor, com as nossas finanças e sabemos, Senhor, que sempre nos abençoarás e Tu dizes na Tua palavra que o justo nunca mendigará o pão. Esta é a confiança que nós temos em Ti, Senhor. E obrigado, Pai, porque vais repreender o devorador para não consumir o fruto do nosso trabalho. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Porque estás abatida, minha alma, e te perturbas dentro em mim. Desce ouvido a voz dos que dizem: onde teu Deus está? Espera em Deus, espera em Deus, porque estás abatida, minha alma, e te perturbas dentro em mim. Desce ouvido a voz dos que dizem: onde teu Deus está? Espera em Deus, espera em Deus, espera em Deus. É Ele o meu auxílio e Deus meu, é Ele o meu auxílio e Deus meu, espera em Deus.
porque estás abatida, minha alma, e te perturbas dentro em mim. Deste ouvido a voz dos que dizem, onde teu Deus está? Espera em Deus, espera em Deus. É Ele o meu auxílio e Deus meu. É Ele o meu auxílio e Deus meu. Espera em Deus. É Ele o meu auxílio e Deus meu. Consolo e refrigério em todos os tempos. Espera em Deus, pois ainda louvarei, pois ainda louvarei, pois ainda louvarei, ainda louvarei. Espera em Deus.